minha casa na rua Willow, em Frankfurt, viu tanta vida que às vezes sinto como se as paredes tivessem absorvido todas as nossas alegrias e tristezas, como uma esponja velha. 75 anos é muito tempo para perceber que as casas, assim como as pessoas, têm personalidade. Edmund e eu compramos esta casa em 1968, quando éramos jovens e esperançosos. Agora, ando sozinha pelas tábuas rangentes do assoalho, limpando a poeira das fotos emolduradas e ouvindo o vento nas calhas. Meu nome é Dora Ladd. Já fui a senhora Edmund Ladd, mas já faz 15 anos que sou viúva. Às vezes, de manhã, meio adormecida, ainda ouço Edmund descendo as escadas, assobiando sua música favorita de amor, Sublime Amor. Em momentos como este, quase espero que a cafeteira, que ele sempre ligava logo de manhã, faça barulho. Mas aí a realidade volta, e me lembro que a cafeteira quebrou há muito tempo e eu nunca comprei uma nova. Por que eu deveria, se só bebo uma xícara por dia? Hoje, como toda terça-feira, estou folheando as fotos na lareira. Aqui está Edmund segurando nosso filho recém-nascido, Hubert. Que nome inusitado escolhemos para ele. Edmund insistiu, disse que tornaria o menino especial. Bem, de certa forma, ele fez, mas não exatamente como esperávamos. Ao lado, há uma foto da filha Thelma em seu vestido de formatura. Ela nunca foi para a faculdade, embora tivéssemos dinheiro reservado para seus estudos. Mãe, é perda de tempo, declarou ela na época. Eu quero viajar, explorar o mundo. O dinheiro da educação virou dinheiro para viagens, e depois acabou também. Thelma agora mora no Arizona com o terceiro marido, que nunca vi pessoalmente. Ela me liga nos feriados, e nossas conversas sempre terminam com um pedido de dinheiro. Uma última vez, mãe, juro. Hubert, pelo menos, não mora longe, a apenas 20 minutos. Mas, às vezes, acho que a distância entre nós não se mede em quilômetros, mas em algo mais substancial. Depois que Edmund morreu, Hubert vinha toda semana para ajudar com a casa. Às vezes, ele até ficava para o jantar. E então Justine entrou na vida dele. Lembro-me do dia em que ele a trouxe para me conhecer. Era abril. As árvores tinham acabado de adquirir um verde suave. Justine usava um vestido vermelho vibrante que eu achei mais apropriado para um coquetel do que para um jantar em família. Ela falava alto, ria das próprias piadas e interrompia Hubert constantemente. Mas o que mais me impressionou foi como meu filho mudou na presença dela. Ele a olhava como se ela fosse uma flor rara e exótica que exigia admiração constante. Mãe, Justine e eu estamos pensando em nos casar, disse-lhe então, e eu pude ver em seus olhos que a decisão já estava tomada e minha opinião era apenas uma formalidade. O que eu poderia dizer? Parabéns, querida. Cheguei a me forçar a abraçar Justine, embora seu perfume delicioso me tenha dado uma dor de cabeça imediata. O casamento foi luxuoso, com 300 convidados, a maioria dos quais eu estava vendo pela primeira vez. Edmund havia nos deixado uma bela apólice de seguro, e boa parte dela tinha sido destinada à festa de gala. Você quer que seu único filho tenha um casamento decente, não é? Perguntou Justine, parecendo duvidar da minha resposta. Claro que sim. Quem não duvidaria? Depois do casamento, as visitas diminuíram. Uma vez por mês, depois a cada 2 meses, e quando o primeiro filho deles, meu neto Ethan, nasceu, descobri por meio de uma publicação em uma rede social que quase não uso. Tive que pedir a uma vizinha que me ajudasse a encontrar a publicação para que eu pudesse pelo menos ver uma foto do recém-nascido. Minha vizinha, Miriam Fenton, é a única pessoa que passa regularmente na minha casa só por diversão, sem nenhum motivo específico. Ela é 10 anos mais nova que eu, viúva como eu. Mas, ao contrário de mim, não deixou a idade atrapalhar sua vida ativa. Miriam nada 3 vezes por semana, participa de um clube do livro e, recentemente, até dominou aqueles sofisticados aparelhos de computador. Qual o nome deles? Relógios inteligentes. Ela tentou me convencer a comprar um também, mas eu recusei. Por que eu iria querer saber quantos passos dou da cozinha até a sala? Dora, você está muito confinada às suas 4 paredes, Miriam costuma me dizer. A vida não acaba aos 75. A minha está quase acabando, costumo responder, e nós duas rimos, mesmo sabendo que há verdade em cada piada. Miriam sabe da minha relação complicada com Justine.
Ela até presenciou nossa discussão uma vez, quando Justine veio pegar meu conjunto de porcelana emprestado para um evento beneficente. Miriam estava tomando chá comigo quando a campainha, minha casa na rua Willow, em Frankfurt, viu tanta vida que às vezes sinto como se as paredes tivessem absorvido todas as nossas alegrias e tristezas, como uma esponja velha. 75 anos é muito tempo para perceber que as casas, assim como as pessoas, têm personalidade. Edmund e eu compramos esta casa em 1968, quando éramos jovens e esperançosos. Agora, ando sozinha pelas tábuas rangentes do assoalho, limpando a poeira das fotos emolduradas e ouvindo o vento nas calhas. Meu nome é Dora Ladd. Já fui a senhora Edmund Ladd, mas já faz 15 anos que sou viúva. Às vezes, de manhã, meio adormecida, ainda ouço Edmund descendo as escadas, assobiando sua música favorita de amor, Sublime Amor. Em momentos como este, quase espero que a cafeteira, que ele sempre ligava logo de manhã, faça barulho. Mas aí a realidade volta, e me lembro que a cafeteira quebrou há muito tempo e eu nunca comprei uma nova. Por que eu deveria, se só bebo uma xícara por dia? Hoje, como toda terça-feira, estou folheando as fotos na lareira. Aqui está Edmund segurando nosso filho recém-nascido, Hubert. Que nome inusitado escolhemos para ele. Edmund insistiu, disse que tornaria o menino especial. Bem, de certa forma, ele fez, mas não exatamente como esperávamos. Ao lado, há uma foto da filha Thelma em seu vestido de formatura. Ela nunca foi para a faculdade, embora tivéssemos dinheiro reservado para seus estudos. Mãe, é perda de tempo, declarou ela na época. Eu quero viajar, explorar o mundo. O dinheiro da educação virou dinheiro para viagens, e depois acabou também. Thelma agora mora no Arizona com o terceiro marido, que nunca vi pessoalmente. Ela me liga nos feriados, e nossas conversas sempre terminam com um pedido de dinheiro. Uma última vez, mãe, juro. Hubert, pelo menos, não mora longe, a apenas 20 minutos. Mas, às vezes, acho que a distância entre nós não se mede em quilômetros, mas em algo mais substancial. Depois que Edmund morreu, Hubert vinha toda semana para ajudar com a casa. Às vezes, ele até ficava para o jantar. E então Justine entrou na vida dele. Lembro-me do dia em que ele a trouxe para me conhecer. Era abril. As árvores tinham acabado de adquirir um verde suave. Justine usava um vestido vermelho vibrante que eu achei mais apropriado para um coquetel do que para um jantar em família. Ela falava alto, ria das próprias piadas e interrompia Hubert constantemente. Mas o que mais me impressionou foi como meu filho mudou na presença dela. Ele a olhava como se ela fosse uma flor rara e exótica que exigia admiração constante. Mãe, Justine e eu estamos pensando em nos casar, disse-lhe então, e eu pude ver em seus olhos que a decisão já estava tomada e minha opinião era apenas uma formalidade. O que eu poderia dizer? Parabéns, querida. Cheguei a me forçar a abraçar Justine, embora seu perfume delicioso me tenha dado uma dor de cabeça imediata. O casamento foi luxuoso, com 300 convidados, a maioria dos quais eu estava vendo pela primeira vez. Edmund havia nos deixado uma bela apólice de seguro, e boa parte dela tinha sido destinada à festa de gala. Você quer que seu único filho tenha um casamento decente, não é? Perguntou Justine. Meu conjunto nunca foi devolvido. Uma semana depois do incidente, Justine mandou uma mensagem: Desculpe, Dora, mas houve um pequeno incidente. 2 xícaras quebraram. Vou comprar um conjunto novo para você. Claro que ela não fez isso, e eu não a lembrei. Nos últimos anos, nosso relacionamento com Justine e Hubert se tornou uma dança estranha, onde todos sabem seus passos, mas ninguém está se divertindo. Eles vêm quando precisam de alguma coisa, dinheiro para um carro novo, ajuda com as crianças quando querem tirar férias ou apenas para pegar algo emprestado que nunca mais é devolvido. E eu sempre digo sim porque tenho medo de nunca mais vê-los, se disser não. Os netos, Ethan, agora com 11 anos, e Python, com 8, veem ainda menos do que os pais. Principalmente no Natal e no meu aniversário, e mesmo assim, suspeito, só porque sabem que vão receber presentes. Estão sempre com pressa para ir embora, como se temessem que a velhice seja contagiosa. Miriam diz que eu deveria estabelecer limites. Diga a eles que seu banco está fechado, ela aconselha. Mas como posso? Eles são minha família, tudo o que me resta.
Tem um outro segredo que nem a Miriam sabe. Debaixo desta casa velha, num pequeno cofre escondido no porão, atrás de uma prateleira de enlatados, há um envelope. Nele estão as escrituras da casa e uma conta bancária com o valor que venho juntando aos poucos ao longo dos anos. Não é uma fortuna, uns $300.000, mas o suficiente para uma velhice decente. Edmund sempre dizia: Dora, guarde um pouco para você. As crianças precisam aprender a se virar sozinhas. Por muito tempo, ignorei seus conselhos, distribuindo dinheiro à torto e à direito. Mas, 5 anos atrás, quando Hubert pediu uma grande quantia para a entrada da casa nova, algo dentro de mim estremeceu. Dei o dinheiro a ele, mas depois disso comecei a economizar em uma conta secreta. Talvez seja meu pequeno seguro contra a dependência total dos meus filhos no futuro. Às vezes, me sinto culpada por esse segredo. Uma mãe não deveria dar tudo aos filhos? Mas então me lembro de Justine falando sobre meu estilo de vida antiquado, como Hubert parou de se interessar pelos meus negócios, como os netos me ignoram, e a culpa desaparece. A casa rende baixinho, como se concordasse com meus pensamentos. Ela também guarda seus segredos, tendo acumulado as histórias da nossa família dentro de suas paredes ao longo dos anos. Às vezes, acho que é a única que realmente me entende. Vou até a janela e olho para fora. O menino vizinho, Liam, está andando de bicicleta pela calçada. Ele deve ter a mesma idade que Hubert tinha quando Edmund o ensinou a andar sem rodinhas. Lembro-me de como Hubert ficou orgulhoso na primeira vez que andou sozinho sem o apoio do pai, com o rosto brilhando de felicidade e orgulho. Em algum lugar nos fundos da casa, o telefone toca, me arrancando das minhas memórias. Caminho lentamente em direção ao som, sabendo que provavelmente é Miriam. Ela é a única que liga de um telefone fixo. Todos os outros usam celulares, que muitas vezes esqueço de carregar. Dora, a voz de Miriam soa alegre como sempre. Você se lembrou que tem uma reunião do Clube do Livro amanhã? Estamos discutindo Assassinato no Expresso do Oriente. Suspiro. Miriam, você sabe que eu não vou ao Clube do Livro. Mas você deveria. Você precisa socializar, Dora. Não pode ficar em casa sozinha o tempo todo. Eu não estou sozinha, digo, mesmo sabendo que isso não é verdade. Tenho coisas para fazer. Miriam bufa. Que tipo de coisas? Tirar o pó de fotos? Dora, você precisa de novas experiências, novas pessoas. Sei que ela tem razão, mas só de pensar em estar sentada numa sala cheia de estranhos discutindo um livro que provavelmente li há 30 anos me dá pânico. Talvez na próxima, digo, sabendo que mesmo assim encontrarei uma desculpa. Miriam suspira, mas não insiste. Conversamos mais um pouco sobre o tempo, sobre a artrite que a incomoda em dias chuvosos, sobre a nova família que se mudou para 3 casas abaixo da minha. Então ela se despede, prometendo passar por lá no outro dia. Volto à janela e percebo que já está anoitecendo. As sombras estão se alongando, a luz está mais suave, mais dourada. Esta é a minha hora favorita, quando o dia está quase no fim, mas a noite ainda não caiu. Edmund costumava chegar do trabalho a essa hora, e a casa estava repleta dos sons de sua presença, o farfalhar do jornal, o tilintar das chaves jogadas na cômoda, seu assobio suave. Agora a casa está especialmente silenciosa a essa hora, e sinto minha solidão com mais intensidade. Ligo a televisão só para ouvir vozes humanas e vou para a cozinha preparar o jantar. Nada de especial. Ovos mexidos com verduras e torrada, uma xícara de chá de ervas. Quando você mora sozinho, perde a motivação para cozinhar qualquer coisa complicada. Costumo jantar em frente à TV, embora Edmund sempre insistisse em comer à mesa. Comer é um ritual, Dora, não apenas reabastecer as energias, ele costumava dizer. Mas comer sozinho à mesa é triste. E em frente à TV, você pode pelo menos fingir que tem companhia. Depois do jantar, lavo a louça, limpo a mesa e verifico se a porta da frente está trancada, mesmo sabendo que a tranquei novamente à tarde. Rituais como esses preenchem minhas noites, criando a ilusão de estar ocupada. Antes de ir para a cama, tomo um banho, outro pequeno ritual que mantive desde quando Edmund era vivo. A água quente ajuda a relaxar minhas articulações, que estão se tornando cada vez mais conscientes de si mesmas com a idade. Deitada na cama, folheio um antigo álbum de fotos, mais um ritual noturno.
Aqui estamos Edmund e eu no dia do nosso casamento, jovens e felizes. Aqui está Hubert dando os primeiros passos. Aqui está Thelma no concerto da escola, tocando flauta. É estranho como o tempo passou rápido. Parece que foi ontem que eu era uma jovem mãe correndo atrás de crianças inquietas. E hoje, sou uma senhora idosa que aquelas crianças mal notam. Fecho o álbum e apago a luz. Na escuridão, a velha casa parece ainda mais viva, crepitando e suspirando como se compartilhasse seus segredos comigo. Ouço esses sons até adormecer, mergulhando em um mundo de sonhos onde Edmund ainda está vivo, as crianças ainda são pequenas e precisam de mim, e eu ainda me sinto necessária e amada. Terças e sextas são dias de faxina. Quartas, vou ao supermercado na esquina da Maple com a Riverside. Quintas são dedicadas a lavar roupa e passar roupa. Domingos são dias de descanso, quando me permito assistir a filmes antigos na TV ou ler meus livros favoritos da Agatha Christie, que sei quase de cor. Mas sábados e segundas estão sempre livres na minha agenda. São dias que reservei tacitamente para minha família, para possíveis visitas de Hubert, Justine e os netos. Não que eles me perguntem quando é conveniente, mas deixo-os livres mesmo assim, por precaução. A manhã de segunda-feira me recebe com o ritual de sempre, uma xícara de chá fraco, torrada com geleia de damasco, comprimidos para a pressão arterial, comprimidos para a artrite e as vitaminas que o Dr. Shepard receitou. Arrumo-os cuidadosamente em pequenos recipientes de plástico com os dias da semana escritos neles. Edmund sempre brincava com meu pedantismo, dizendo que eu poderia trabalhar como farmacêutica. Sorriu com essa lembrança, embora ela me pese no peito por um instante. O telefone toca pontualmente às 9h30. Sei quem é antes mesmo de atender. Justine sempre liga no mesmo horário, como se tivesse um horário especial na vida para ligar para minha sogra. Bom dia, Dora, sua voz soa animada demais para uma segunda-feira. Como você está? A pergunta é apenas uma formalidade, um prelúdio para o verdadeiro propósito da ligação. Sei que, independentemente da minha resposta, Justine continuará seu monólogo. Nada mal, obrigada, respondo, me preparando para o inevitável. Ótimo. Escute, tenho um favor para lhe pedir. Hubert e eu estamos planejando uma pequena reunião neste sábado, e eu estava pensando, é claro, que ela tinha pensado nisso. Justine está sempre pensando em maneiras de usar minha casa, meus pratos ou meu dinheiro para seus próprios fins. Desta vez, ela quer meus castiçais de prata antigos para criar atmosfera. Concordo, embora uma voz interior me lembre do destino do meu conjunto de porcelana que nunca voltou para casa depois do seu pequeno incidente. Meu conjunto nunca foi devolvido. Uma semana depois do incidente, Justine mandou uma mensagem: desculpe, Dora, mas houve um pequeno incidente. 2 xícaras quebraram. Vou comprar um conjunto novo para você. Claro que ela não fez isso, e eu não a lembrei. Nos últimos anos, nosso relacionamento com Justine e Hubert se tornou uma dança estranha, onde todos sabem seus passos, mas ninguém está se divertindo. Eles vêm quando precisam de alguma coisa, dinheiro para um carro novo, ajuda com as crianças quando querem tirar férias ou apenas para pegar algo emprestado que nunca mais é devolvido. E eu sempre digo sim porque tenho medo de nunca mais vê-los, se disser não. Os netos, Ethan, agora com 11 anos, e Python, com 8, veem ainda menos do que os pais. Principalmente no Natal e no meu aniversário, e mesmo assim, suspeito, só porque sabem que vão receber presentes. Estão sempre com pressa para ir embora, como se temessem que a velhice seja contagiosa. Miriam diz que eu deveria estabelecer limites. Diga a eles que seu banco está fechado, ela aconselha. Mas como posso? Eles são minha família, tudo o que me resta. Tenho outro segredo que nem a Miriam sabe. Debaixo desta casa velha, num pequeno cofre escondido no porão, atrás de uma prateleira de enlatados, há um envelope. Nele estão as escrituras da casa e uma conta bancária com o valor que venho juntando aos poucos ao longo dos anos. Não é uma fortuna, uns $300.000, mas o suficiente para uma velhice decente. Edmund sempre dizia: Dora, guarde um pouco para você. As crianças precisam aprender a se virar sozinhas. Por muito tempo, ignorei seus conselhos, distribuindo dinheiro à torto e à direito. Mas, 5 anos atrás, quando Hubert pediu uma grande quantia para a entrada da casa nova, algo dentro de mim estremeceu.
Dei o dinheiro a ele, mas depois disso comecei a economizar em uma conta secreta. Talvez seja meu pequeno seguro contra a dependência total dos meus filhos no futuro. Às vezes, me sinto culpada por esse segredo. Uma mãe não deveria dar tudo aos filhos? Mas então me lembro de Justine falando sobre meu estilo de vida antiquado, como Hubert parou de se interessar pelos meus negócios, como os netos me ignoram, e a culpa desaparece. A casa rende baixinho, como se concordasse com meus pensamentos. Ela também guarda seus segredos, tendo acumulado as histórias da nossa família dentro de suas paredes ao longo dos anos. Às vezes, acho que é a única que realmente me entende. Vou até a janela e olho para fora. O menino vizinho, Liam, está andando de bicicleta pela calçada. Ele deve ter a mesma idade que Hubert tinha quando Edmund o ensinou a andar sem rodinhas. Lembro-me de como Hubert ficou orgulhoso na primeira vez que andou sozinho sem o apoio do pai, com o rosto brilhando de felicidade e orgulho. Em algum lugar nos fundos da casa, o telefone toca, me arrancando das minhas memórias. Caminho lentamente em direção ao som, sabendo que provavelmente é Miriam. Ela é a única que liga de um telefone fixo. Todos os outros usam celulares, que muitas vezes esqueço de carregar. Dora, a voz de Miriam soa alegre como sempre. Você se lembrou que tem uma reunião do Clube do Livro amanhã? Estamos discutindo Assassinato no Expresso do Oriente. Suspiro. Miriam, você sabe que eu não vou ao Clube do Livro. Mas você deveria. Você precisa socializar, Dora. Não pode ficar em casa sozinha o tempo todo. Eu não estou sozinha, digo, mesmo sabendo que isso não é verdade. Tenho coisas para fazer. Miriam bufa. Que tipo de coisas? Tirar o pó de fotos? Dora, você precisa de novas experiências, novas pessoas. Sei que ela tem razão, mas só de pensar em estar sentada numa sala cheia de estranhos discutindo um livro que provavelmente li há 30 anos me dá pânico. Talvez na próxima, digo, sabendo que mesmo assim encontrarei uma desculpa. Miriam suspira, mas não insiste. Conversamos mais um pouco sobre o tempo, sobre a artrite que a incomoda em dias chuvosos, sobre a nova família que se mudou para 3 casas abaixo da minha. Então ela se despede, prometendo passar por lá no outro dia. Volto à janela e percebo que já está anoitecendo. As sombras estão se alongando, a luz está mais suave, mais dourada. Esta é a minha hora favorita, quando o dia está quase no fim, mas a noite ainda não caiu. Edmund costumava chegar do trabalho a essa hora, e a casa estava repleta dos sons de sua presença, o farfalhar do jornal, o tilintar das chaves jogadas na cômoda, seu assobio suave. Agora a casa está especialmente silenciosa a essa hora, e sinto minha solidão com mais intensidade. Ligo a televisão só para ouvir vozes humanas e vou para a cozinha preparar o jantar. Nada de especial, ovos mexidos com verduras e torrada, uma xícara de chá de ervas. Quando você mora sozinho, perde a motivação para cozinhar qualquer coisa complicada. Costumo jantar em frente à TV, embora Edmund sempre insistisse em comer à mesa. Comer é um ritual, Dora, não apenas reabastecer as energias, ele costumava dizer. Mas comer sozinho à mesa é triste. E em frente à TV, você pode pelo menos fingir que tem companhia. Depois do jantar, lavo a louça, limpo a mesa e verifico se a porta da frente está trancada, mesmo sabendo que a tranquei novamente à tarde. Rituais como esses preenchem minhas noites, criando a ilusão de estar ocupada. Antes de ir para a cama, tomo um banho, outro pequeno ritual que mantive desde quando Edmund era vivo. A água quente ajuda a relaxar minhas articulações, que estão se tornando cada vez mais conscientes de si mesmas com a idade. Deitada na cama, folheio um antigo álbum de fotos, mais um ritual noturno. Aqui estamos Edmund e eu no dia do nosso casamento, jovens e felizes. Aqui está Hubert dando os primeiros passos. Aqui está Thelma no concerto da escola, tocando flauta. É estranho como o tempo passou rápido. Parece que foi ontem que eu era uma jovem mãe correndo atrás de crianças inquietas. E hoje, sou uma senhora idosa que aquelas crianças mal notam. Fecho o álbum e apago a luz. Na escuridão, a velha casa parece ainda mais viva, crepitando e suspirando como se compartilhasse seus segredos comigo. Ouço esses sons até adormecer, mergulhando em um mundo de sonhos onde Edmund ainda está vivo, as crianças ainda são pequenas e precisam de mim, e eu ainda me sinto necessária e amada.
Terças e sextas são dias de faxina. Quartas, vou ao supermercado na esquina da Maple com a Riverside. Quintas são dedicadas a lavar roupa e passar roupa. Domingos são dias de descanso, quando me permito assistir a filmes antigos na TV ou ler meus livros favoritos da Agatha Christie, que sei quase de cor. Mas sábados e segundas estão sempre livres na minha agenda. São dias que reservei tacitamente para minha família, para possíveis visitas de Hubert, Justine e os netos. Não que eles me perguntem quando é conveniente, mas deixo-os livres mesmo assim, por precaução. A manhã de segunda-feira me recebe com o ritual de sempre: uma xícara de chá fraco, torrada com geleia de damasco, comprimidos para a pressão arterial, comprimidos para a artrite e as vitaminas que o Dr. Shepard receitou. Arrumo-os cuidadosamente em pequenos recipientes de plástico com os dias da semana escritos neles. Edmund sempre brincava com meu pedantismo, dizendo que eu poderia trabalhar como farmacêutica. Sorriu com essa lembrança, embora ela me pese no peito por um instante. O telefone toca pontualmente às 9h30. Sei quem é antes mesmo de atender. Justine sempre liga no mesmo horário, como se tivesse um horário especial na vida para ligar para minha sogra. Bom dia, Dora, sua voz soa animada demais para uma segunda-feira. Como você está? A pergunta é apenas uma formalidade, um prelúdio para o verdadeiro propósito da ligação. Sei que, independentemente da minha resposta, Justine continuará seu monólogo. Nada mal, obrigada, respondo, me preparando para o inevitável. Ótimo. Escute, tenho um favor para lhe pedir. Hubert e eu estamos planejando uma pequena reunião neste sábado, e eu estava pensando, é claro, que ela tinha pensado nisso. Justine está sempre pensando em maneiras de usar minha casa, meus pratos ou meu dinheiro para seus próprios fins. Desta vez, ela quer meus castiçais de prata antigos para criar atmosfera. Concordo, embora uma voz interior me lembre do destino do meu conjunto de porcelana que nunca voltou para casa depois do seu pequeno incidente. Chegando à escola meia hora mais cedo, estaciono e vejo os pais já começando a se reunir no portão. Jovens mães com roupas esportivas da moda, celulares na mão, pais de terno, claramente parando para voltar do trabalho. Sinto-me deslocada entre eles, como se tivesse entrado acidentalmente em uma festa para a qual não fui convidada. Finalmente, Python, minha neta mais nova, aparece. Ela caminha de cabeça baixa, ajustando as alças da mochila, que parece grande demais para seus ombros frágeis. Aceno para ela, e ela não me reconhece imediatamente, o que não é surpresa. Não nos vemos desde abril. Vovó, sua voz soa surpresa. Cadê a mamãe? Ela tem uma reunião importante, querida. Vou buscar você e o Ethan hoje. Python acena com a cabeça, sem demonstrar alegria nem decepção. Ela se senta no banco de trás do carro e pega o celular, momentaneamente imersa em seu mundo digital. Tento puxar assunto, perguntando sobre a escola, sobre os amigos, mas só recebo respostas monossilábicas. Uma hora depois, Ethan sai. Ele está mais alto do que eu me lembrava e mais magro. Aos 11 anos, ele já parece um adulto pequeno, com uma expressão séria e postura ereta. Oi, vovó, diz ele, entrando no carro. A mamãe disse que você ia nos levar para casa. É, mas eu estava pensando se a gente podia parar para comer alguma coisa primeiro. Você deve estar com fome depois da escola. Ethan troca olhares com a irmã. Na verdade, a mamãe não deixa a gente comer fast food, diz ele num tom que claramente copiou de Justine. Ah, eu não quis dizer fast food. Talvez um café? A mamãe diz que cafés são cheios de açúcar e gorduras ruins de qualquer jeito, Python interrompe, sem tirar os olhos do telefone. Sinto uma pontada de decepção. Mesmo algo tão simples como levar meus netos para tomar sorvete está fora de alcance por causa das regras de Justine. Ok, então vamos direto para a sua casa, concordo, tentando esconder meu desgosto. No caminho, faço várias outras tentativas para fazer os netos falarem, mas sem sucesso. Eles respondem educadamente, mas com indiferença, como se estivessem falando com um estranho. De certa forma, estão. Eles só me veem algumas vezes por ano, e a cada vez, sou como um estranho para eles. Quando chegamos à casa deles, um lindo prédio de 2 andares em um bairro nobre, vejo que o carro de Justine não está na garagem. Vocês estão com as chaves? Pergunto às crianças.
Ethan assente e tira um molho de chaves do bolso da mochila. Obrigado por nos dar uma carona, vovó, diz ele formalmente, como se estivesse agradecendo a um taxista. Que tal eu ficar com você até a mamãe voltar, sugiro, mesmo já sabendo a resposta. Não precisa, responde Ethan, confiante. Já somos grandes o suficiente para ficarmos sozinhos. Além disso, temos muita lição de casa. Concordo com a cabeça, lutando contra a vontade de insistir. Afinal, eles não são meus filhos, e não cabe a mim decidir se eles podem ficar sozinhos em casa. Ok, te vejo então. Em breve, digo, sem saber exatamente quando esse em breve será. As crianças saem do carro e caminham em direção à casa sem olhar para trás. Espero até que entrem antes de ir embora. No caminho para casa, não consigo evitar a sensação de ter acabado de executar uma função, como um robô ou um eletrodoméstico ligado, usado, desligado. Em casa, sou recebido pelo silêncio, que agora parece ainda mais opressivo depois de passar um tempo com meus netos. Ligo o rádio só para ouvir vozes humanas e começo a preparar o jantar, embora esteja sem apetite. À noite, Hubert liga, perguntando se tudo correu bem. Eu digo, sim, as crianças foram ótimas. Tudo foi ótimo. Ele me agradece e rapidamente se despede. Deito na cama, olhando para o teto, e penso em como nosso relacionamento com meu filho mudou. Costumávamos ser tão próximos. Lembro-me de como líamos livros juntos antes de dormir, como eu ajudava com a lição de casa, como conversamos sobre sua primeira paixão. O que aconteceu com aquele garoto que me escreveu tocando cartões de Dia das Mães e me abraçou tão forte, como se tivesse medo de me deixar ir? Ele se transformou em um homem que só liga quando necessário e cujas visitas sempre têm segundas intenções. Na quarta-feira, vou ao supermercado como de costume. Já na saída, encontro Justine, o que é surpreendente. Ela nunca faz compras neste bairro. Dora, exclama ela, fingindo surpresa. Que coincidência. Concordo com a cabeça, sabendo que não é coincidência. O mercado fica a poucos quarteirões da minha casa, e Justine devia saber que poderia me encontrar aqui. Como estavam as crianças ontem? Não causaram problemas? Pergunta ela, me ajudando a colocar as sacolas no carrinho. Não, elas foram muito obedientes, respondo. Ótimo. Escuta, Dora, agora que nos conhecemos, você poderia nos ajudar neste sábado? Vamos fazer um churrasco para os colegas de trabalho do Hubert e precisamos de ajuda com as crianças. Eu contrataria uma babá, mas todas as boas já estão ocupadas. Então, aí está o verdadeiro motivo do encontro oportuno. No sábado, pergunto de volta, mesmo sabendo que minha agenda está vazia. Acho que posso ajudar. Ótimo, Justine sorri com alívio óbvio. Esteja aí às 2. E mais um pequeno pedido. Eu sabia que haveria mais um pequeno pedido. Sempre há. Você poderia fazer sua torta de maçã? O Hubert disse a todos como ela é deliciosa, e agora todo mundo quer experimentar. Concordo com a cabeça, sentindo uma estranha mistura de orgulho e ressentimento. Por um lado, é bom ter o Hubert elogiando meus doces. Por outro, será que eu sou realmente necessária apenas como babá e confeiteira de graça? Claro, vou fazer um bolo, digo. Justine se despede rapidamente, citando alguma reunião importante, e vai embora, deixando-me com malas pesadas e pensamentos ainda mais pesados. Em casa, arrumo as compras e sento-me à mesa, sentindo-me subitamente cansada. Não fisicamente estou acostumada ao esforço, mas emocionalmente. Estou cansada de ser a avó conveniente que só é lembrada quando necessário. Cansada de sorrisos falsos e conversas superficiais. Cansada de me sentir usada. Mas o que posso fazer? Eles são minha família, tudo o que me resta. Se eu me recusar a ajudar, se eu estabelecer os limites que Miriam diz, eles não vão se afastar ainda mais? Eles vão parar de vir de vez? Esse pensamento me assusta mais. Melhor ser usada do que esquecida. No sábado, chego à casa de Hubert e Justine pontualmente às 14 horas com 2 tortas de maçã fresquinhas. A entrada da garagem já está cheia de carros, com música alta no quintal. Justine me encontra na porta, usando um elegante vestido de verão e uma taça de vinho na mão. Dora, você chegou bem na hora.
As crianças estão na sala de brinquedos lá em cima. Estão esperando por você. Ela pega as tortas da minha mão e desaparece na direção da cozinha, sem nem me deixar entrar. Subo as escadas, sentindo-me mais como uma criada do que como a mãe do dono da casa. Na sala de jogos, além de Ethan e Python, há outras 3 crianças, aparentemente filhos de colegas de trabalho de Hubert. Estão entretidos com videogames e mal prestam atenção em mim quando entro. Ei, pessoal, digo com um sorriso forçado. O que vocês querem fazer? Mamãe disse que devemos ficar aqui sentados e não incomodar os adultos, responde Ethan sem desviar o olhar da tela. Passo o dia inteiro na sala de jogos, isolada da sociedade adulta, como se meu lugar fosse aqui mesmo, com as crianças. Ouço risadas e conversas lá de baixo, mas ninguém me convida para participar. Até Hubert só olha para cima uma vez para se certificar de que está tudo bem e depois volta para seus convidados. Quando os últimos convidados vão embora, são quase 22 horas. Desço para me despedir. Justine parece um pouco embriagada, seu cabelo perfeito um pouco desgrenhado. Obrigada pela ajuda, Dora, diz ela, me abraçando com um braço. E quanto às tortas, elas foram o sucesso da noite. De nada, respondo automaticamente. Hubert se aproxima de nós, e noto que ele também bebeu mais do que o habitual. Mãe, você já vai embora? Passe a noite aqui. É tarde demais para dirigir. É a primeira vez no dia que ele demonstra preocupação comigo, e eu quase concordo. Mas então noto Justine ficar tensa com essas palavras, e percebo que minha presença não é bem-vinda. Não, obrigada, querida. Eu enxergo bem no escuro. Chego lá sem problemas. Em casa, deitada na cama, penso em como, dia após dia, imperceptivelmente, nosso relacionamento com Hubert se transformou nessa estranha formalidade. Quando começou? Depois que ele se casou? Depois que os filhos nasceram? Ou foi um processo gradual, tão lento que só percebi quando já era tarde demais? Não sei a resposta, mas sei de uma coisa: toda vez que me usam e vão embora, uma parte de mim morre, e não sei quanto resta. O sinal tocou enquanto eu terminava de limpar as molduras de prata. Ultimamente, notei que tenho feito essas tarefas domésticas inúteis com cada vez mais frequência: limpar prataria que ninguém usa, separar cartas antigas que ninguém lê. Talvez seja uma forma de preencher um vazio ou provar a mim mesma que ainda valho alguma coisa. Mãe, a voz de Hubert soou estranhamente entusiasmada. Você está ocupada nesta sexta-noite? Quase ri. Estou ocupada? Aos meus 75 anos, até ir ao supermercado se torna um evento. Não, querida. Não tenho planos, respondi, tentando esconder minha surpresa com o convite inesperado. Ótimo. Justine e eu queremos te levar para jantar. Temos uma novidade para compartilhar. Meu coração afundou por um instante. Seria outra criança? Embora Justine sempre dissesse que 2 eram mais do que suficientes. A promoção do Hubert, talvez? Ou eles estão se mudando? Eu adoraria ir, eu disse. A que horas devo estar lá? 7 horas. E mãe, ele fez uma pausa, vista-se bem, ok? É uma noite especial. Senti uma pontada de ressentimento. Eu costumava aparecer na casa deles de roupão e bobs. Mas não disse nada. Hubert pareceu não notar minha reação. Mais uma coisa, acrescentou. As crianças vão ficar com a babá, então será um jantar só para adultos. Só um jantar de adultos. Estranho. Geralmente insistem que eu passe um tempo com os netos. Eles precisam socializar com a vovó, diz Justine, o que pode ser traduzido como: preciso de um tempo para mim enquanto você cuida das crianças. A noite de sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Me esforcei para me vestir bem, escolhendo um vestido azul marinho que comprei para o funeral de uma amiga no ano passado. Não era a ocasião mais festiva para uma compra, mas o vestido era elegante, e eu não achei que nem mesmo Justine fosse capaz de criticá-lo. Hubert me recebeu na porta com um sorriso que parecia um pouco forçado. Ele estava de terno, o que por si só era incomum para um jantar caseiro. Mãe, você está linda, disse ele, beijando minha bochecha. Ele cheirava a colônia cara e uísque. Estranho,
Hubert não costumava beber bebidas destiladas, exceto em ocasiões especiais. Na sala de estar, Justine mexia na mesa, posta com um cuidado incomum: porcelana, cristais, velas e castiçais de prata. Meus castiçais, anotei mentalmente. Dora, exclamou ela com uma alegria exagerada. Você está linda. Wanlinda veio com uma leve hesitação, como se ela quisesse dizer algo mais, mas mudou de ideia. Obrigada, Justine, respondi. É muito festivo. Ah, fizemos o nosso melhor, disse ela, ajeitando os copos já perfeitamente dispostos. É uma noite muito especial. Eu estava começando a me sentir um pouco desconfortável. Algo no comportamento deles parecia normal, como se estivessem dando um show para um único público. Hubert serviu vinho e nos sentamos à mesa. O jantar começou com uma sopa rala e cremosa que eu tinha certeza de que Justine não tinha feito. Ela nunca fora muito fã de cozinhar, preferindo pedir comida em restaurantes ou contratar um buffet para ocasiões especiais. A conversa, a princípio, girou em torno de assuntos seguros: o tempo, as crianças, as últimas notícias. Mas eu sentia que havia algo mais por trás daquela troca social de gentilezas. Hubert parecia tenso, olhando para Justine de vez em quando, como se esperasse um sinal. Quando o prato principal, rosbife com legumes, chegou, Justine disse de repente: Dora, você deve ter notado que esta noite é uma noite especial. Assenti, sentindo meu coração começar a bater mais rápido. Algo em seu tom de voz me deixou cautelosa. Hubert e eu temos algo importante para conversar com você, continuou ela, trocando um olhar com meu filho. Hubert tossiu e se endireitou, como se estivesse preparando um discurso. Mãe, você sabe o quanto a família significa para nós, começou ele, e como é importante criarmos o melhor ambiente possível para Ita e Python. Assenti, ainda sem entender aonde ele queria chegar com aquilo. Nossa casa atual está ficando um pouco apertada, continuou Hubert. As crianças estão crescendo e precisam de mais espaço. Além disso, a escola do Ethan fica em outro bairro, e ele precisa passar muito tempo viajando. Encontramos a casa perfeita, interveio Justine, e seus olhos brilharam. Fica no bairro de Brooklyn, a apenas 5 minutos da escola do Ethan. 4 quartos, 3 banheiros, um quintal grande com piscina. É exatamente o que precisamos. Parece maravilhoso, eu disse cautelosamente, ainda sem saber o que aquilo tinha a ver comigo. Sim, a casa é linda, confirmou Hubert. Mas só tem um problema: o preço. E lá estava. Senti um frio na espinha. São $870 mil, disse Justine, como se tivesse dito uma quantia razoável. Podemos dar uma entrada, mas precisamos de ajuda. E pensamos em você, mãe, acrescentou Hubert, finalmente indo direto ao ponto. Você mora sozinha em uma casa grande que está cada vez mais difícil de manter. Você tem economias que, sejamos honestos, provavelmente não precisará na sua idade. Senti o sangue subir ao meu rosto. Na minha idade. Essas palavras soaram como um julgamento. Achamos que seria um ótimo investimento para toda a família, continuou Hubert, sem notar minha reação. Você poderia nos ajudar a comprar uma casa, e nós poderíamos cuidar de você. Talvez, com o tempo, você possa até se mudar para cá, se ficar muito difícil para você morar sozinha. Há um lindo quarto de hóspedes no primeiro andar, disse Justine com falso entusiasmo. Com um banheiro privativo, você não precisaria subir as escadas. Encarei os dois, sem acreditar no que ouvia. Na verdade, tinham me convidado para jantar para me pedir que doasse todas as minhas economias para uma casa que eu talvez nunca visse, exceto como hóspede ocasional ou, na melhor das hipóteses, como hóspede de um quarto de hóspedes. Não entendo, disse eu finalmente, tentando manter a voz calma. Quer que eu lhe dê dinheiro para a casa? Não exatamente para nós, respondeu Hubert rapidamente. É mais como investir no futuro da família. No nosso futuro juntos. E quanto exatamente você quer investir? Perguntei, já adivinhando a resposta. Justine e Hubert trocaram olhares. Precisamos de $400 mil para a entrada, disse Hubert. Mais uns $50 mil para reparos e melhorias.
$450.000, quase todas as minhas economias, incluindo o dinheiro da venda da nossa casa de veraneio, que eu havia economizado com tanto cuidado ao longo dos anos. O que vai acontecer com a minha casa? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Achamos que você deveria vendê-la, disse Justine, como se estivesse me pedindo para me livrar de um vestido velho. Não há casa em que passei a maior parte da minha vida. É grande demais para uma pessoa só, e o bairro não é mais o que era. Poderíamos usar o dinheiro da venda para pagar parte da hipoteca. Senti algo dentro de mim se partir. Todos esses anos eu os apoiei, dei dinheiro quando pediram, cuidei de crianças quando precisaram, nunca reclamei ou disse não. E é assim que eles veem o meu futuro: vender minha casa, dar a eles todas as minhas economias e viver o resto da minha vida no quarto de hóspedes deles. E se eu disser não? Perguntei baixinho. Hubert olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Como assim, não? Perguntou ele. Mãe, é pela família, pelos seus netos. Vejo meus netos a cada poucos meses quando você pensa em mim, eu disse, surpresa com a minha própria audácia. E minha casa é tudo o que me resta da minha vida com seu pai. Não vou vendê-la. Mas é só uma casa, Justine interrompeu com um toque de irritação na voz. Uma casa velha que precisa de reparos constantes. Seja racional, Dora. Não é só a casa, respondi. É que você só vem até mim quando quer alguma coisa. Quando foi a última vez que me convidou sem pedir? Hubert e Justine trocaram olhares confusos. Não é justo, mãe, começou Hubert. Temos uma agenda muito ocupada, sabe, trabalho, filhos. Eu sei, interrompi-o, todos nós temos as nossas próprias preocupações, mas família não é só dinheiro. Ninguém diz que família é só dinheiro, disse Justine com um sorriso estranho. Mas agora, precisamos mesmo da sua ajuda. A senhora não quer que os seus netos cresçam num bom lar, num bom bairro? Claro que sim, respondi. Mas também quero que eles respeitem a avó e percebam que não sou um caixa eletrônico de onde se pode sacar dinheiro quando quiser. O clima à mesa ficou tenso. Hubert tomou um grande gole de vinho e Justine apertou o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mãe, disse Hubert após uma pausa, e sua voz soou inusitadamente firme. Acho que você não percebe o quanto isso é importante para nós. Não queremos uma casa nova só por diversão. É um investimento no nosso futuro, na educação dos nossos filhos, na nossa estabilidade. Eu entendo, respondi. Mas isso não significa que eu tenha que lhe dar todas as minhas economias. O que você vai fazer com isso? Perguntou Justine de repente, com a voz desafiadora. Levá-los para o seu túmulo, Justine. Hubert a dispensou, mas era evidente que não se importava muito com as palavras dela. Não, sério, continuou ela, olhando para mim. Você tem 75 anos, Dora. Quanto tempo mais você pretende viver? 5 anos, 10, e depois o quê? O dinheiro vai para o Hubert e a Thelma de qualquer maneira. Então, por que não ajudar a família agora, quando eles realmente precisam? Olhei para ela, impressionada com a crueldade das suas palavras. Será que ela está mesmo ali sentada, calculando quanto tempo me resta de vida? Eu poderia viver mais 20 anos, disse eu baixinho. E vou precisar desse dinheiro para mim. Para quê? Justine bufou. Para cruzeiros que você nunca fará? Para viagens para as quais você não tem energia? Seja realista, Dora. Justine, chega, disse Hubert, mas não de forma convincente. Não, deixe-a continuar, eu disse, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Deixe-a dizer o que realmente pensa. Justine me olhou desafiadoramente. Tudo bem, eu digo. Acho você egoísta, Dora. Você está sentada em uma pilha de dinheiro na sua antiga casa enquanto seu filho e netos têm que se espremer em um apartamento apertado. Você poderia ajudar, mas prefere se apegar ao passado, a coisas, a memórias que ninguém além de você quer. Minha esposa está cansada de morar numa casa apertada. Hubert elevou a voz de repente, batendo o punho na mesa com tanta força que os copos quicaram. Compre uma casa nova e chique para ela. Recuei, assustado com sua explosão repentina. Hubert nunca tinha levantado a voz para mim antes. Não preciso comprar uma casa para vocês, eu disse, tentando falar com calma.
Vocês são adultos. Têm bons empregos. Economizem como qualquer outra família normal. Economizar? Perguntou Justine com uma risada amarga. Você tem noção de quanto tempo levaria para economizarmos para uma casa como esta? Anos. E as crianças não vão esperar. Elas estão crescendo agora. Isso não é problema meu, eu disse, e imediatamente me arrependi das minhas palavras. O rosto de Hubert se escureceu de raiva. Não é problema seu, repetiu ele. Seus próprios netos não são problema seu. Não foi isso que eu quis dizer, comecei, mas ele não me deixou terminar. Não, foi exatamente isso que você quis dizer, gritou ele, levantando-se da mesa. A vida toda você não fez nada além de pensar em si mesma. Mesmo quando seu pai era vivo, tudo sempre foi sobre você, suas necessidades, seus desejos. Era uma mentira descarada, e nós dois sabíamos disso. Sempre coloquei minha família em primeiro lugar, sempre sacrifiquei meus próprios interesses por Hubert, Thelma e Edmund. Isso não é verdade, eu disse, sentindo minha voz tremer. Eu sempre pensei em você primeiro. Se fosse verdade, Justine interveio, você não hesitaria um segundo. Você teria nos dado aquele dinheiro porque ama seu filho e seus netos. Eu te amo, eu disse, com lágrimas nos olhos. Mas isso não significa que eu tenha que te dar tudo o que tenho. Então talvez você não nos ame tanto quanto disse Hubert friamente. Essas palavras me atingiram com mais força do que qualquer dor física. Olhei para o meu filho, o menino que eu havia criado, o menino que eu amava mais do que a própria vida, e não o reconheci. Acho que devo ir, disse eu, levantando-me da mesa. Sente-se, gritou Hubert, e eu obedeci, chocada com seu tom. Ainda não terminamos. Sim, terminamos, respondi, reunindo forças para me levantar. Não vou te dar o dinheiro para casa. Essa é a minha decisão final. Levantei-me e fui em direção à porta. Hubert bloqueou minha passagem. Você não vai embora até resolvermos esse assunto, disse ele, e vi algo estranho, desconhecido em seus olhos. Por favor, afaste-se, pedi, sentindo meu coração começar a bater mais rápido de medo. Não, respondeu ele, dando um passo em minha direção. Você vai ficar e ouvir o resto da nossa conversa. Hubert, eu quero ir para casa, disse eu, tentando falar com firmeza, mas minha voz tremia. Para aquela casa velha e decadente que você se recusa a vender? Perguntou ele, amargamente. Aquela que fica em um terreno que vale mais do que você jamais poderá gastar? É a minha casa, eu disse. E eu não preciso vendê-la só porque você quer comprar uma casa que não pode pagar. Vi seu rosto se contorcer de raiva. Eu nunca tinha visto Hubert daquele jeito, lábios brancos, pupilas dilatadas. Sua velha egoísta e teimosa, ele gritou, e eu recuei como se tivesse sido atingida. Sempre pensando em si mesma. Hubert, acalme-se, Justine interveio pela primeira vez, demonstrando preocupação com a situação. Você bebeu demais. Não, diga a ela o que eu penso dela, continuou ele, sem tirar os olhos de mim. Diga a ela o quanto estamos cansados da mesquinharia dela, dos lembretes constantes do quanto ela fez por nós. Como se a gente lhe devesse alguma coisa. Você não me deve nada, eu disse baixinho. Nunca pedi nada em troca. Sim, você fez isso, ele gritou. A cada respiração sua, a cada olhar triste que você nos lançava, você nos pedia para sermos gratos, para nos sentirmos culpados por termos uma vida própria. Balancei a cabeça, incapaz de acreditar que era meu filho falando. Eu nunca. Pare com isso. Ele bateu o punho contra a parede, e eu estremeci. Pare de fingir ser uma vítima. Você não é uma vítima. Você é uma manipuladora. A vida toda você nos manipulou, nos fez sentir culpados, usando seu amor como arma. Tentei contorná-lo para chegar à porta, mas ele fez um movimento brusco e agarrou meu braço, apertando com tanta força que gritei de dor. Me solta, exigi, tentando me soltar. Só quando você concordar em nos ajudar, ele disse, e seu rosto estava tão perto do meu que eu conseguia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Hubert, solte-a, disse Justine ao se aproximar de nós. Você está machucando ela. Mas era como se ele não tivesse ouvido.
Seus dedos se apertaram cada vez mais, e senti minha mão ficar dormente. Eu disse: me solta. Eu me sacudi com uma força inesperada, me libertando do aperto dele. Hubert, que não esperava resistência, cambaleou e, para meu horror, me empurrou, não com força, mas o suficiente para me fazer perder o equilíbrio e cair, batendo o quadril na borda da mesa de centro. A dor foi aguda e imediata. Gritei, agarrando a área machucada. A sala ficou em silêncio absoluto por um momento. Justine congelou, com uma expressão de choque no rosto. Hubert olhou para mim como se não acreditasse no que tinha acabado de fazer. Mãe, ele começou, e pela primeira vez na noite, havia remorso em sua voz. Eu não queria. Fique longe de mim, eu disse, lutando para me levantar. Meu quadril doía, mas tentei não demonstrar. Nunca mais chegue perto de mim. Mãe, por favor. Eu não fiz de propósito. Ele deu um passo em minha direção, estendendo a mão, mas eu recuei. Estou indo embora, eu disse, indo em direção à porta. Cada passo doía, mas eu estava determinada a sair daquela casa o mais rápido possível. Dora, você não pode dirigir nesse estado, disse Justine, demonstrando alguma preocupação pela primeira vez. Deixe o Hubert te levar. Vou chamar um táxi, respondi, tirando o celular da bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia apertar os botões. Mãe, por favor. Hubert parecia assustado, como se tivesse acabado de perceber o que tinha feito. Vamos conversar. Eu não estava bem. Tinha bebido demais. Não, respondi com firmeza. Não tenho mais nada a lhe dizer. Saí de casa, mancando e me apoiando na parede. O ar fresco da noite bateu no meu rosto e inalei profundamente, tentando me acalmar. Só então senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O táxi chegou 15 minutos depois, o que pareceu uma eternidade. Eu fiquei parado na varanda o tempo todo, recusando-me a voltar para dentro, apesar dos pedidos de Hubert e Justine. Os dois saíram atrás de mim, mas mantiveram distância, vendo meu estado. Em casa, subi com dificuldade os degraus da varanda, cada degrau uma dor no meu quadril machucado. Estava escuro e silencioso lá dentro. Apenas o velho relógio da sala contava os segundos com um tic-tac monótono. Acendi a luz e me sentei lentamente no sofá, contorcendo-me de dor. Levantei cuidadosamente a barra do meu vestido para examinar o hematoma. Um grande hematoma, roxo escuro com bordas vermelhas, já começava a se formar na minha coxa. Seria pior amanhã. O telefone na minha bolsa vibrou. Hubert. Não atendi. Ele ligou de novo, depois mais uma vez. Então veio a mensagem: Mãe, por favor, responde. Sinto muito. Não sei o que deu em mim. Guardei o telefone, sem vontade de ler mais. Lágrimas rolaram pelo meu rosto novamente, e desta vez não as contive. Chorei pelo filho que parecia ter perdido, pelos netos que via tão raramente, pelo marido que não estava lá quando precisei dele. De manhã, cada movimento ressoava com dor. Eu me esforçava para sair da cama, tentando não me apoiar no quadril machucado. O espelho refletia uma mulher cansada, com olhos insones e rosto pálido. Eu não me reconhecia. Ou talvez fosse o contrário, pela primeira vez em muito tempo, eu via meu verdadeiro eu, sem a máscara da mãe e da avó que não reclamavam. Havia 12 chamadas perdidas de Hubert no meu telefone e algumas mensagens: Mãe, por favor, me perdoa. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Mãe, me liga quando ler isso. Guardei o telefone, sem querer atender. O que eu poderia dizer a ele? Que eu o perdoava? Eu não tinha certeza disso. A dor no meu quadril não era tão aguda quanto ontem, mas ainda era palpável. Toquei o hematoma com cuidado. Ele escureceu e aumentou, adquirindo uma coloração azul púrpura desagradável com bordas amareladas. Eu não estava acostumado a hematomas na minha idade. Minha pele era fina e vulnerável, e às vezes bastava uma leve pancada na quina da mesa para deixar uma marca. Mas esse hematoma era diferente. Era um lembrete de que meu próprio filho havia levantado a mão contra mim. Durante o café da manhã, uma xícara de chá e uma torrada com geleia, refleti sobre a noite passada. Raiva, ressentimento, decepção, todos esses sentimentos lutavam dentro de mim,
mas algo mais brilhou: determinação. Pela primeira vez em anos, senti uma determinação afiada e inabalável de agir. Peguei a lista telefônica. Sim, eu ainda uso coisas tão arcaicas. Comecei a procurar o número. Há muito tempo, quando Edmund ainda era vivo, fomos a um advogado chamado Mortimer Price. Ele nos ajudou com a papelada da casa e com a primeira versão do nosso testamento. Eu não tinha certeza se ele ainda estava atuando. Já fazia tantos anos, mas ele era o único advogado que eu conhecia pessoalmente. Para minha surpresa, o número ainda estava ativo. A voz feminina do outro lado da linha se apresentou como Amélia, secretária do Sr. Price. Quando disse meu nome, havia um tom de reconhecimento em sua voz. Senhora Ladd, viúva de Edmund Lassat? Ela perguntou novamente. Sim, sou eu, respondi, um pouco surpreso por ter sido lembrado. Hubert, acalme-se, Justine interveio pela primeira vez, demonstrando preocupação com a situação. Você bebeu demais. Não, diga a ela o que eu penso dela, continuou ele, sem tirar os olhos de mim. Diga a ela o quanto estamos cansados da mesquinharia dela, dos lembretes constantes do quanto ela fez por nós. Como se a gente lhe devesse alguma coisa. Você não me deve nada, eu disse baixinho. Nunca pedi nada em troca. Sim, você fez isso, ele gritou. A cada respiração sua, a cada olhar triste que você nos lançava, você nos pedia para sermos gratos, para nos sentirmos culpados por termos uma vida própria. Balancei a cabeça, incapaz de acreditar que era meu filho falando. Eu nunca. Pare com isso. Ele bateu o punho contra a parede, e eu estremeci. Pare de fingir ser uma vítima. Você não é uma vítima. Você é uma manipuladora. A vida toda você nos manipulou, nos fez sentir culpados, usando seu amor como arma. Tentei contorná-lo para chegar à porta, mas ele fez um movimento brusco e agarrou meu braço, apertando com tanta força que gritei de dor. Me solta, exigi, tentando me soltar. Só quando você concordar em nos ajudar, ele disse, e seu rosto estava tão perto do meu que eu conseguia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Hubert, solte-a, disse Justine ao se aproximar de nós. Você está machucando ela. Mas era como se ele não tivesse ouvido. Seus dedos se apertaram cada vez mais, e senti minha mão ficar dormente. Eu disse, me solta. Eu me sacudi com uma força inesperada, me libertando do aperto dele. Hubert, que não esperava resistência, cambaleou e, para meu horror, me empurrou, não com força, mas o suficiente para me fazer perder o equilíbrio e cair, batendo o quadril na borda da mesa de centro. A dor foi aguda e imediata. Gritei, agarrando a área machucada. A sala ficou em silêncio absoluto por um momento. Justine congelou, com uma expressão de choque no rosto. Hubert olhou para mim como se não acreditasse no que tinha acabado de fazer. Mãe, ele começou, e pela primeira vez na noite, havia remorso em sua voz. Eu não queria. Fique longe de mim, eu disse, lutando para me levantar. Meu quadril doía, mas tentei não demonstrar. Nunca mais chegue perto de mim. Mãe, por favor. Eu não fiz de propósito. Ele deu um passo em minha direção, estendendo a mão, mas eu recuei. Estou indo embora, eu disse, indo em direção à porta. Cada passo doía, mas eu estava determinada a sair daquela casa o mais rápido possível. Dora, você não pode dirigir nesse estado, disse Justine, demonstrando alguma preocupação pela primeira vez. Deixe o Hubert te levar. Vou chamar um táxi, respondi, tirando o celular da bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia apertar os botões. Mãe, por favor. Hubert parecia assustado, como se tivesse acabado de perceber o que tinha feito. Vamos conversar. Eu não estava bem. Tinha bebido demais. Não, respondi com firmeza. Não tenho mais nada a lhe dizer. Saí de casa, mancando e me apoiando na parede. O ar fresco da noite bateu no meu rosto e inalei profundamente, tentando me acalmar. Só então senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O táxi chegou 15 minutos depois, o que pareceu uma eternidade. Eu fiquei parado na varanda o tempo todo, recusando-me a voltar para dentro, apesar dos pedidos de Hubert e Justine. Os dois saíram atrás de mim,
mas mantiveram distância, vendo meu estado. Em casa, subi com dificuldade os degraus da varanda, cada degrau uma dor no meu quadril machucado. Estava escuro e silencioso lá dentro. Apenas o velho relógio da sala contava os segundos com um tic-tac monótono. Acendi a luz e me sentei lentamente no sofá, contorcendo-me de dor. Levantei cuidadosamente a barra do meu vestido para examinar o hematoma. Um grande hematoma, roxo escuro com bordas vermelhas, já começava a se formar na minha coxa. Seria pior amanhã. O telefone na minha bolsa vibrou. Hubert. Não atendi. Ele ligou de novo, depois mais uma vez. Então veio a mensagem: Mãe, por favor, responde. Sinto muito. Não sei o que deu em mim. Guardei o telefone, sem vontade de ler mais. Lágrimas rolaram pelo meu rosto novamente, e desta vez não as contive. Chorei pelo filho que parecia ter perdido, pelos netos que via tão raramente, pelo marido que não estava lá quando precisei dele. De manhã, cada movimento ressoava com dor. Eu me esforçava para sair da cama, tentando não me apoiar no quadril machucado. O espelho refletia uma mulher cansada, com olhos insones e rosto pálido. Eu não me reconhecia. Ou talvez fosse o contrário, pela primeira vez em muito tempo, eu via meu verdadeiro eu, sem a máscara da mãe e da avó que não reclamavam. Havia 12 chamadas perdidas de Hubert no meu telefone e algumas mensagens: Mãe, por favor, me perdoa. Mãe, eu não sei o que deu em mim. Mãe, me liga quando ler isso. Guardei o telefone, sem querer atender. O que eu poderia dizer a ele? Que eu o perdoava? Eu não tinha certeza disso. A dor no meu quadril não era tão aguda quanto ontem, mas ainda era palpável. Toquei o hematoma com cuidado. Ele escureceu e aumentou, adquirindo uma coloração azul púrpura desagradável com bordas amareladas. Eu não estava acostumado a hematomas na minha idade. Minha pele era fina e vulnerável, e às vezes bastava uma leve pancada na quina da mesa para deixar uma marca. Mas esse hematoma era diferente. Era um lembrete de que meu próprio filho havia levantado a mão contra mim. Durante o café da manhã, uma xícara de chá e uma torrada com geleia, refleti sobre a noite passada. Raiva, ressentimento, decepção, todos esses sentimentos lutavam dentro de mim. Mas algo mais brilhou: determinação. Pela primeira vez em anos, senti uma determinação afiada e inabalável de agir. Peguei a lista telefônica. Sim, eu ainda uso coisas tão arcaicas. Comecei a procurar o número. Há muito tempo, quando Edmund ainda era vivo, fomos a um advogado chamado Mortimer Price. Ele nos ajudou com a papelada da casa e com a primeira versão do nosso testamento. Eu não tinha certeza se ele ainda estava atuando. Já fazia tantos anos, mas ele era o único advogado que eu conhecia pessoalmente. Para minha surpresa, o número ainda estava ativo. A voz feminina do outro lado da linha se apresentou como Amélia, secretária do Sr. Price. Quando disse meu nome, havia um tom de reconhecimento em sua voz. Senhora Ladd, viúva de Edmund Lassat? Ela perguntou novamente. Sim, sou eu, respondi, um pouco surpreso por ter sido lembrado. Ao sair do consultório dele, senti meu coração mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha vida, que estava tomando decisões não sob pressão, não por culpa ou obrigação, mas porque sentia que eram certas para mim. No caminho para casa, passei no banco e transferi a maior parte do dinheiro da minha conta principal para uma conta secreta que as crianças não conheciam. Era uma precaução caso Hubert ou Justine tentassem acessar minhas finanças. O banco me conhecia, e a transação ocorreu sem problemas. Em casa, fiquei surpresa ao encontrar uma enorme cesta de flores na varanda. Junto com ela, havia um cartão: Mãe, me perdoa. Não sei o que deu em mim. Por favor, me ligue. Com carinho, Hubert. Levei a cesta para dentro de casa, embora quisesse deixá-la na varanda. As flores eram lindas: lírios, rosas, orquídeas, mas não conseguiam apagar a lembrança da noite passada e da dor e humilhação que eu havia experimentado. O telefone tocou quase assim que entrei em casa. Hubert, claro. Ele devia estar vigiando a casa ou o entregador devia ter avisado quando eu aceitaria as flores. Hesitei, olhando fixamente para a tela do telefone.
Uma parte de mim queria atender, ouvir o pedido de desculpas do meu filho, aceitá-lo e voltar à minha antiga vida. A outra parte, a nova parte determinada, resistiu a esse impulso. No fim, respondi: Mãe, a voz de Hubert soou aliviada. Você recebeu as flores? Sim, obrigada, respondi secamente. Mãe, me desculpe por ontem. Não sei o que deu em mim. Bebi demais. Estava chateada com o trabalho. Não é desculpa, eu sei, mas, por favor, acredite em mim. Nunca quis te machucar. Sua voz tremeu, e quase acreditei que seu remorso era sincero. Quase. Estou ouvindo, eu disse, sem me desculpar nem culpar. Justine e eu queremos nos desculpar pessoalmente. Podemos ir aí hoje à noite, ou você vem até a gente? O que for mais conveniente para você. Pensei no hematoma na minha coxa, na noite sem dormir, na visita ao advogado. Hoje não, Hubert. Preciso de tempo. Claro, claro, ele concordou apressadamente. Quando estiver pronta, saiba que Justine e eu estamos muito preocupados e queremos consertar as coisas. Consertar o quê? Eu queria perguntar. O fato de você ter me empurrado ou o fato de eu ter me recusado a te dar dinheiro para casa? Te ligo quando estiver pronto para conversar, eu disse. Certo, mãe. Eu te amo. Você sabe disso, não é? Não respondi à pergunta. Apenas me despedi e desliguei. À noite, Miriam passou por aqui. Ela trouxe rolinhos de canela fresquinhos e chá, que, segundo ela, me ajudariam a relaxar. Você está diferente, ela comentou enquanto estávamos sentados na cozinha. Aconteceu alguma coisa? Hesitei, sem saber se deveria contar a ela sobre a noite passada. Mas então decidi que, se eu ia confiar nela para tomar decisões sobre minha saúde e propriedade em caso de incapacidade, ela precisava saber a verdade. Então, eu fiz isso, sobre a alegação de Hubert e Justine, sobre a briga, sobre o empurrão, sobre o hematoma na minha coxa, sobre a visita de hoje ao advogado e a decisão de mudar o testamento. Miriam ouviu sem interromper, apenas ocasionalmente balançando a cabeça ou cerrando os punhos em indignação. E você quer que eu seja sua administradora? Ela perguntou quando terminei. Se você concordar, respondi. Sei que é uma grande responsabilidade, e você pode recusar. Dora, ela interrompeu, pegando minha mão. Sinto-me honrada por você confiar em mim para algo assim. Claro que sim. Senti-me aliviada e grata. Miriam era a pessoa em quem eu podia confiar minha vida e minhas decisões. Obrigada, eu disse, apertando a mão dela em resposta. De nada, querida. Agora, me mostre esse hematoma, disse ela em tom prático. Tenho uma pomada ótima que vai ajudar a cicatrizar mais rápido. No dia seguinte, Hubert enviou outra cesta, desta vez com frutas e chocolates caros. Veio acompanhada de um cartão de desculpas de Justine, escrito em caligrafia em papel caro: Querida Dora, sinto muito pelo que aconteceu. Hubert e eu te amamos muito e esperamos seu perdão. Com carinho, Justine. Coloquei a cesta ao lado das flores e não atendi a ligação que veio logo após a entrega. À noite, Thelma ligou do Arizona, a primeira vez em meses sem pedir dinheiro. Aparentemente, Hubert havia lhe contado o que havia acontecido. Mãe, você está bem? Perguntou ela com uma preocupação na voz que era incomum para ela. Hubert disse que vocês tiveram uma briga. Estou bem, respondi. Só preciso de um tempo para pensar melhor. O que aconteceu? Hubert não entrou em detalhes. Ele só disse que vocês brigaram por causa de dinheiro. Claro, ele não contaria a ela que me empurrou, típico de Hubert minimizar sua culpa. Nós brigamos por dinheiro, eu disse, sem querer arrastar Thelma para a história, mas também não queria discutir isso agora. Tá bom, mãe. Eu podia ouvir a decepção em sua voz. Só saiba que estou aqui se precisar conversar. Obrigada, querida, eu disse, mesmo sabendo que provavelmente não aceitaria a oferta. Thelma sempre esteve ao lado de Hubert desde pequena. No dia seguinte chegou uma mensagem de Justine: Dora, as crianças sentem sua falta. Elas não entendem por que a vovó parou de atender o telefone de repente. Por favor, pelo menos pelo bem delas, vamos tentar resolver isso.
Isso foi claramente uma chantagem emocional, e eu não caí nela. Em vez disso, liguei para o meu médico e marquei uma consulta. Queria ter certeza de que meu quadril estava bem e talvez conseguir um atestado de lesão corporal, não para a polícia, mas para mim, para confirmar o que havia acontecido, se necessário. Na sexta-feira, encontrei-me novamente com Mortimer Price. Ele havia preparado todos os documentos necessários, o Novo Testamento, os documentos de constituição do fundo fiduciário e a procuração médica em nome de Miriam. Discutimos cada item em detalhes, fizemos algumas alterações e, finalmente, assinamos tudo diante de um tabelião. É isso, disse Mortimer quando terminamos. Agora seus bens estão protegidos, e só você será responsável por eles. Ninguém poderá acessá-los sem o seu consentimento. Fiquei estranhamente aliviada, como se tivesse perdido um peso que carregava há anos sem perceber. Obrigada, Mortimer, eu disse, apertando sua mão. Você não tem ideia de como me sinto melhor. Esse é o meu trabalho, Dora, ele sorriu. E se me permite um conselho, não como advogado, mas como um velho conhecido, não deixe que a culpa ou a obrigação controlem a sua vida. Você merece felicidade e paz nestes anos. Assenti, tocado pelas suas palavras. Ele tinha razão. Eu tinha vivido para os outros por tempo demais, esquecendo-me de mim mesmo. Era a hora de mudar isso. Ao sair do escritório de Mortimer, decidi fazer algo que não fazia há anos, ir a um café sozinho, só para sentar, tomar uma xícara de café e observar os transeuntes. Um pequeno prazer que eu sempre deixava para depois, porque havia coisas mais importantes para fazer, pessoas mais importantes exigindo minha atenção. Escolhi um pequeno café na esquina das ruas El e Maple, com mesas aconchegantes perto da janela e música agradável ao fundo. Pedi um cappuccino e uma fatia de torta de mirtilo. Fiquei sentado observando as pessoas na rua e, pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. Meu celular vibrou no meu bolso. Hubert de novo. Desta vez, decidi atender. Mãe? Sua voz soou incerta. Você recebeu nossos presentes? Sim, obrigada, respondi neutramente. Justine e eu queremos te convidar para jantar no domingo. As crianças querem muito te ver, e nós queremos nos desculpar pessoalmente. Pensei nisso. Uma parte de mim queria dizer não, manter distância. Mas a outra parte me lembrou que, apesar de tudo que tinha acontecido, eles ainda eram minha família, e eu sentia muita falta dos meus netos. Certo, eu disse finalmente. Que horas? 6 horas, sugeriu Hubert, e eu pude sentir o alívio em sua voz. Posso te pegar? Não, eu vou eu mesma, respondi com firmeza. Eu não ia ficar dependente deles, nem para pequenas coisas, como transporte. Como você quiser, mãe. Até domingo, então. Terminei meu café, paguei e saí do café. Estava ensolarado lá fora, e decidi caminhar um pouco, apesar da dor aguda no quadril. Ao passar por uma livraria, vi um livro sobre viagens pela Europa na vitrine. Sem hesitar, entrei e comprei. Talvez fosse a hora de realizar aquele sonho de viajar que eu sempre adiei. Talvez fosse hora de viver para mim. Com esse pensamento em mente, fui para casa, sentindo-me estranhamente animado, como se tivesse aberto uma nova porta para mim, atrás da qual se escondia uma infinidade de possibilidades. O jantar de domingo acabou sendo exatamente tão tenso quanto eu esperava. Hubert e Justine estavam super atenciosos, perguntando constantemente se eu estava confortável, se eu precisava de mais alguma coisa. Os netos não pareciam notar essa atmosfera estranha. Ita estava absorto em seu novo tablet, e Python falava sobre a peça da escola na qual ela havia conseguido o papel principal. Depois do jantar, quando as crianças já tinham ido para seus quartos, Hubert tossiu e começou o que era obviamente um discurso preparado. Mãe, quero me desculpar novamente pelo que aconteceu, disse ele, olhando-me diretamente nos olhos. Foi imperdoável, e eu entendo perfeitamente se você não conseguir me perdoar. Justine pôs a mão no braço do marido em um gesto de apoio. Nós dois sentimos muito, Dora, acrescentou. Cruzamos os limites, e isso é errado. Olhei para os dois, tentando ver o quão sincero era o pedido de desculpas. Havia algo em seus olhos, um certo cansaço, que me fez duvidar. Agradeço suas desculpas, eu disse finalmente.
Mas, veja bem, não se trata apenas do que aconteceu naquela noite. Trata-se de como nosso relacionamento se desenvolveu ao longo dos anos. Hubert e Justine trocaram olhares rápidos. O que a senhora quer dizer, mãe? Perguntou Hubert cautelosamente. Quero dizer que você só pensa em mim quando precisa de alguma coisa, eu disse sem rodeios. Dinheiro, ajuda com as crianças, minhas coisas para os seus eventos. Mas quando preciso de companhia, família, simplesmente atenção, você não está lá. Justine pareceu querer protestar, mas se conteve. Hubert baixou o olhar. Estamos muito ocupados, mãe, disse-lhe baixinho. Trabalho, filhos, casa. Simplesmente não temos tempo para tudo. Todos nós temos nossas prioridades, respondi. E eu sei que não sou uma das suas. É um direito seu. Mas eu tenho o direito de priorizar as minhas. O que você está dizendo? A voz de Hubert estava preocupada. Decidi fazer algumas mudanças na minha vida, disse eu, tentando falar com calma e confiança. Vou vender a casa. Houve silêncio. Hubert e Justine olharam para mim como se eu tivesse anunciado que iria voar para a lua. Você está vendendo a casa? Perguntou Hubert. Mas por quê? Para onde você vai se mudar? Encontrei um apartamento pequeno no bairro de Riverside, respondi. Um quarto no primeiro andar com um pequeno jardim. É muito mais confortável para mim do que a casa antiga, com suas escadas e a constante necessidade de reparos. Justine foi a primeira a se recuperar do choque. Mas, Dora, a casa é sua, onde você mora há tantos anos. Não seria melhor contratar uma au pair se você está com dificuldades para cuidar dela? Balancei a cabeça. Não é só manutenção. É grande demais para mim sozinha, e são muitas lembranças para carregar. Preciso de algo novo, algo meu. Hubert pareceu confuso. Você já assinou os papéis? Perguntou. O contrato preliminar, respondi. A venda oficial é em 2 semanas. Por quanto você está vendendo? A pergunta de Justine soou muito precipitada, muito interessada. $720.000, eu disse, observando suas reações. Justine arregalou os olhos. Mesmo indignada, ela não conseguia esconder seus cálculos mentais. Isso é menos do que vale, disse ela. Você poderia conseguir pelo menos $850.000 se encontrasse o comprador certo. Talvez, concordei. Mas a jovem família que está comprando gosta muito da casa. Eles têm 2 filhos e adoram o bairro. Prefiro vender para eles, mesmo que isso signifique ganhar um pouco menos. E o que você planeja fazer com o dinheiro? Perguntou Hubert, tentando fazer a pergunta soar casual. Parte disso será usada para comprar um apartamento, $190.000. Outros $200.000 doarei para o Children's Hospice Hope. O restante investirei em uma anuidade que me proporcionará uma renda estável pelo resto da vida. O rosto de Hubert se fechou. O hospício infantil? Perguntou novamente. $200.000? Sim, confirmei. Era importante para o seu pai, e era importante para mim também. Mas, Hubert hesitou, claramente tentando encontrar palavras que não revelassem seus verdadeiros pensamentos. Não seria melhor manter esse dinheiro na família, para os netos, para a educação deles? Ethan e Peyton têm pais com boa renda, eu disse, olhando diretamente para Justine. E tenho certeza de que você já está economizando para a educação deles. Justine desviou o olhar. Todos nós sabíamos que ela não estava. É seu dinheiro, claro, disse Hubert com um sorriso estranho. Você é livre para usá-lo como quiser. É que, é um pouco repentino para mim também, admiti. Mas às vezes o inesperado é a coisa certa a fazer. O resto da noite transcorreu em uma atmosfera estranha. Hubert e Justine tentaram manter uma conversa informal, mas eu senti a tensão deles, suas tentativas de entender uma nova realidade na qual não conseguiriam a casa ou o dinheiro que tanto esperavam. No dia seguinte, Hubert me ligou enquanto eu estava embalando os livros em caixas. Mãe, você mudou de ideia sobre vender a casa? Ele perguntou sem rodeios. Não, Hubert, não mudei de ideia, respondi calmamente. E quanto ao dinheiro também? Eu podia ouvir esperança em sua voz. E sobre o dinheiro também.
Ele suspirou. Veja bem, Justine e eu estávamos contando com, quer dizer, esperávamos poder usar sua casa como garantia para conseguir um empréstimo para aquela casa de que estávamos falando. Então foi assim que eles planejaram, me convencer a deixar a casa como herança e usá-la como garantia antes de morrer. Receio que você tenha que encontrar outro jeito, eu disse. Talvez começar com uma casa menor que você possa pagar sem a minha ajuda. Mas isso não é justo, mãe, ele de repente deixou escapar. Você sabe como o mercado imobiliário está difícil agora. Nunca conseguiremos economizar para dar entrada de uma casa decente. Seu pai e eu fizemos isso, lembrei-o, trabalhamos, economizamos, nos privamos de muitas coisas. É o que a maioria das famílias faz. Mas aquela era uma época diferente, objetou ele. As coisas são diferentes agora. Talvez, concordei. Mas minha decisão permanece a mesma. Vou vender a casa, doar parte do dinheiro para a caridade e me dar estabilidade pelo resto dos meus anos. Depois daquela conversa, Hubert não me ligou por quase uma semana. Quando finalmente ligou, sua voz soou reservada, como se estivesse falando com um colega de trabalho e não com a mãe. Gostaríamos de ajudar você com a mudança, disse ele. Que dia seria conveniente para você? Marquei uma data para ele, e ele prometeu que ele e Justine estariam lá para ajudar. Eu sabia que a ajuda deles era uma última tentativa de me convencer a mudar de ideia, mas mesmo assim fiquei grata. Fazer as malas e me mudar na minha idade não foi a coisa mais fácil de fazer. O dia da mudança estava ensolarado e quente. Miriam chegou cedo para ajudar nos preparativos finais. Hubert, Justine e os netos chegaram às 10 horas, quando os carregadores já tinham começado a retirar os móveis. Afinal, você já se decidiu, disse Justine, olhando ao redor das salas meio vazias com indisfarçável decepção. Sim, eu fiz, confirmei, não cedendo à provocação. Hubert estava estranhamente quieto, ajudando os carregadores com as caixas e os móveis. As crianças corriam pelos cômodos vazios, suas vozes ecoando nas paredes, fazendo com que parecesse estranhamente a casa de outra pessoa em vez da minha. Ao meio-dia, tudo estava carregado no caminhão. Caminhei pelos cômodos vazios uma última vez, despedindo-me de cada um, relembrando os momentos em que vivi neles, o quarto onde Edmund morreu, o quarto de criança onde Hubert cresceu, a sala de estar onde nos reunimos em família tantas vezes no Natal e no Dia de Ação de Graças. Você está pronta? Perguntou Miriam, parada na porta. Assenti, enxugando uma lágrima indesejada. Pronto. Meu novo apartamento ficava em um moderno complexo residencial para idosos. Era iluminado, espaçoso, com janelas grandes e um pequeno jardim onde eu planejava cultivar flores. O complexo tinha piscina, biblioteca, sala de hobbies e até um pequeno cinema. Quando o caminhão com minhas coisas chegou, Hubert e Justine já estavam esperando na entrada. Eles ajudaram a descarregar as coisas e a montar os móveis, embora eu pudesse ver Justine olhando constantemente para o relógio, claramente com pressa para ir embora. Preciso tirar as crianças de perto da minha mãe, disse ela finalmente. Deixamos as crianças lá para não atrapalharem a mudança. Claro, vá em frente, respondi. Você já foi de grande ajuda. Quando eles foram embora, Miriam e eu continuamos desempacotando e organizando o apartamento. À noite, as coisas principais já estavam feitas e nos sentamos na varanda com xícaras de chá, observando o pôr do sol. Como você está se sentindo? Perguntou Miriam. Eu estava pensando, respondi finalmente. Estranho. Triste por me despedir da velha casa, mas também livre. Era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme que carregava há anos. Miriam assentiu, compreensiva. Às vezes, é preciso deixar o passado para trás para seguir em frente. No dia seguinte, encontrei-me com o administrador do Hope Children's Hospice para entregar um cheque de $200 mil. Uma jovem chamada Rebecca ficou impressionada com o tamanho da doação. É incrivelmente generoso, Sra. Ladd, disse ela, lutando para conter as lágrimas. A senhora não tem ideia de quantas crianças isso vai ajudar. Espero que sim, respondi. Meu marido sempre acreditou na importância de apoiar crianças em situações difíceis. Esta doação é uma homenagem à sua memória. Naquele mesmo dia, encontrei-me com um consultor financeiro e criei uma anuidade que me proporcionaria uma renda mensal estável pelo resto da vida.
Pela primeira vez em anos, senti-me financeiramente seguro, independente da misericórdia de filhos ou de circunstâncias imprevistas. À noite, Thelma ligou do Arizona. Aparentemente, Hubert já havia lhe contado a novidade. Mãe, é verdade que você vendeu a casa? Ela perguntou sem preâmbulos. Sim, é verdade, confirmei. E você doou $200.000 para a caridade? Mãe, você está louca? Suspirei. Típico da Thelma ir direto às acusações. Sim, Thelma, estou sã. Tomei uma decisão que acho certa para mim. Mas é dinheiro de família, exclamou ela. Hubert e eu contávamos com isso. É meu dinheiro, Thelma, eu disse com firmeza. Ganhado por mim e pelo seu pai, e decidi usá-lo como bem entender. Ela continuou ressentida comigo por mais alguns minutos, mas eu estava inflexível. Por fim, ela desistiu, dizendo que eu teria que pagar por isso quando precisasse da ajuda das crianças. Eu me certifiquei de que não precisaria da sua ajuda, eu disse calmamente. Foi por isso que tomei essa decisão. Depois de conversar com Thelma, senti um alívio estranho. Era como se os últimos fios que me prendiam ao meu papel de mãe linda, que faria qualquer coisa pelos filhos, tivessem sido cortados. Agora eu era apenas Dora, uma mulher vivendo a vida em seus próprios termos. As primeiras semanas no novo apartamento foram cheias de descobertas. Conheci meus vizinhos, idosos como eu, muitos dos quais também moravam sozinhos. Rapidamente encontramos pontos em comum, especialmente com Eleanor, uma viúva da minha idade que morava no apartamento ao lado. O complexo de apartamentos tinha um fluxo constante de atividades, de aulas de arte a noites de dança para idosos. Comecei a frequentar o clube do livro sobre o qual Miriam tanto falava e descobri que gostava muito de discutir o que estava lendo com outras pessoas. Hubert ligava cada vez menos e, quando ligava, a conversa era tensa e curta. Percebi que ele não me perdoaria pela minha decisão, mas esperava que, com o tempo, seu ressentimento passasse. Certa noite, cerca de um mês após a mudança, a campainha tocou. Hubert estava parado na porta, com uma expressão cansada e perdida. Oi, mãe, disse ele. Posso entrar? Deixei-o entrar, surpresa com a visita inesperada. Algo errado? Perguntei, oferecendo-lhe chá. Ele balançou a cabeça, olhando ao redor do meu apartamento com uma expressão que não consegui decifrar. É aconchegante, disse-lhe finalmente. Você gosta? Sim, muito, respondi. É confortável e os vizinhos são ótimos. Ele assentiu, olhando pela janela para o pequeno jardim que eu estava começando a organizar. Mãe, vim me desculpar, disse-lhe de repente, pela maneira como agi depois da sua decisão de vender a casa. Não foi legal da minha parte. Fiquei surpreso com suas palavras, mas ainda mais com a sinceridade nelas. Eu sei que foi repentino, eu disse suavemente. Não é só isso, continuou ele. Justine e eu estávamos contando mesmo com o seu dinheiro. Quase concordamos em comprar aquela casa, achando que você concordaria em ajudar. Foi errado da nossa parte planejar nossas vidas em função do seu dinheiro. Eu não sabia o que dizer. Essa sinceridade era novidade na nossa família, onde geralmente preferíamos amenizar as coisas e evitar confrontos. O que houve, Hubert? Perguntei finalmente. Por que você decidiu se desculpar de repente? Ele suspirou, agarrando a xícara de chá. Eu estava conversando com um velho amigo do papai, Tom Baker. Encontrei-o por acaso na cidade. Ele me contou como você e o papai vinham economizando há anos para a entrada de uma casa, como você abriu mão de tudo para garantir que Thelma e eu tivéssemos uma boa educação, e de repente percebi o quão egoísta eu tinha sido. Justine e eu queríamos o que você e o papai conquistaram a vida toda. Fiquei comovido com suas palavras. Tom Baker era realmente o melhor amigo de Edmund e conhecia bem a nossa história. Fico feliz que você perceba isso, eu disse. E não guardo rancor de você, Hubert. Só quero viver o resto dos meus anos com dignidade e independência. E você tem todo o direito de fazer isso, ele assentiu. Justine e eu revisamos nossos planos. Decidimos começar com uma casa menor no subúrbio. Não é o que Justine tinha em mente, mas é o que podemos pagar. É uma decisão sábia, eu disse. Seu pai sempre dizia,
viva de acordo com suas possibilidades e viverá em paz. Hubert sorriu, o primeiro sorriso genuíno em muito tempo, sem sombra de ressentimento ou segundas intenções. Gostaria que as crianças a visitassem com mais frequência, disse ele. Elas sentem falta da avó. Também sinto falta deles, respondi. Eles são sempre bem-vindos aqui. Depois que Hubert foi embora, sentei-me na varanda por um longo tempo, olhando as estrelas e pensando na reviravolta que minha vida havia tomado. Senti uma paz estranha, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo, não como mãe ou avó, sempre disposta a se sacrificar pelos outros, mas como uma mulher com seus próprios desejos, interesses e direito à felicidade. Nos meses seguintes, minha vida foi repleta de novos eventos e amizades. Inscrevi-me em cursos de informática para idosos e aprendi a usar a internet, o e-mail e até as redes sociais. Isso me abriu um novo mundo. Pude me comunicar com pessoas do mundo todo, encontrar informações sobre assuntos de meu interesse e até mesmo fazer pedidos de supermercado com entrega em domicílio, o que era especialmente conveniente em dias de mau tempo. Comecei a viajar, primeiro para cidades próximas, não muito longe, depois para lugares mais distantes. Aos 76 anos, vi o oceano pela primeira vez, em pé em uma praia no Maine, sentindo as ondas frias baterem nos meus pés. Em uma das minhas aulas de pintura, conheci Harold Finn, um viúvo da minha idade, com olhos gentis e uma risada contagiante. Ele me convidou para um café depois da aula, e eu aceitei, surpreso com a minha própria audácia. Nosso relacionamento com Hubert melhorou gradualmente. Ele ligava com mais frequência, às vezes aparecendo sem motivo algum. Justine ainda estava distante, mas pelo menos havia parado de expressar sua insatisfação com a minha decisão. Thelma também se conformou com isso, principalmente quando descobriu que eu havia deixado uma pequena parte do meu dinheiro para meus filhos em testamento, não tanto quanto eles esperavam, mas o suficiente para mostrar que eu não os havia excluído completamente da minha vida. Certa noite, sentado em meu pequeno jardim e observando o pôr do sol, pensei no caminho que percorri ao longo dos anos, na dor que tive que suportar, nas decisões que tive que tomar e na liberdade que encontrei. Pensei em Edmund e no que ele diria sobre minha nova vida. Tinha a sensação de que ele ficaria feliz. Ele sempre quis que eu fosse forte e independente, mesmo quando ele próprio estava por perto. Naquele momento, percebi que finalmente havia encontrado o que me faltava há tanto tempo, uma sensação de autoestima e liberdade interior. Eu não era mais apenas a mãe ou avó de alguém, existindo apenas para suprir as necessidades dos outros. Eu era Dora Lassat, uma mulher vivendo a vida em seus próprios termos, aproveitando cada dia e cada nova descoberta. E esse foi o legado mais importante que pude deixar para meus filhos e netos, um exemplo de que nunca é tarde demais para começar a viver para si mesmo, nunca é tarde demais para encontrar liberdade e dignidade, mesmo que isso significasse passar por dor e fazer escolhas difíceis. Meu telefone tocou. Era Harold, me convidando para um concerto de música clássica no parque naquele fim de semana. Aceitei, sentindo uma leve excitação, como uma jovem antes do primeiro encontro. A vida continuou e, pela primeira vez em anos, eu estava realmente vivendo, não apenas existindo. E era uma sensação maravilhosa.